Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A pandemia do Covid-19 assinalou aquela que será, com toda a certeza, um momento histórico das nossas vidas, com implicações em todos os setores da atividade portuguesa. O automobilismo não é a exceção e é por isso que conto hoje com um painel de luxo aqui no Facebook do Kia GT Cup, que nos permitirá discutir os seus efeitos nas competições tuteladas pela Kia Portugal em parceria com a CRM Motorsport, mas também, e muito importante esta parte, perspectivar o futuro. Tenho assim o prazer de contar nesta manhã com a companhia de João Seabra, diretor-geral da Kia Portugal, Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport, Nia Morim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, os campeões, muito importante aqui também, da época 2019 do Kia Picanto GT Cup, o Alex Areia na categoria Júnior e o Pedro Alves na categoria Pro, e também a presença aqui do Pedro Falé, CEO da Movilite, que nos dará também a sua perspectiva em relação aos mídia, de como no fundo esta situação está a impactar e a mudar o negócio também dos mídia. Sem mais demoras, para entrarmos logo a fundo no tema, perguntava talvez a todas estas entidades, no fundo aqui em Portugal, à CRM Motorsport, à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e também à Movilite, de que forma é que se têm mantido ativas neste período de confinamento. João, se calhar dava-lhe assim a palavra e tem no fundo a honra de começarmos aqui este direto para o Facebook do Kia GT Cup. Muito obrigado. Estou pela primeira vez em direto no Facebook e tenho muito gosto nisso, para comunicar com todos vós e para vos dizer que, apesar do período que estamos a passar, nós na Kia Portugal não estamos parados. Não estamos parados nem na nossa rede comercial, apesar de muito limitados, nem na nossa rede de assistência, que continua a funcionar em todos os pontos do país, no mínimo entre os 30% e os 50%, portanto temos dado assistência a todos os carros. Falando das corridas, e obviamente todos estamos muito tristes porque não conseguimos começar ainda o nosso troféu, estava previsto começar neste mês de abril, aliás, eu penso que era já no próximo fim de semana que estaria prevista a primeira corrida, mas nós não ficámos parados e a equipa da CRM continua a fundo a preparar os novos Kias Ceed GT. Aliás, podem ver atrás do Tiago Raposo Magalhães já uma série de carros que já estão em fase final de preparação. Obviamente eles sabíamos que na primeira prova dos troféus iria ser só para o Picanto, porque os Ceeds chegaram no princípio do ano e estão ainda a ser acabados, mas como podem ver aí atrás, já há muitos carros numa fase muito adiantada de preparação e, portanto, tanto aqui a Portugal como a CRM têm-se mantido ativas nessa componente técnica que, digamos, que era a mais desafiante este ano, que era preparar os novos carros para o novo troféu. Por outro lado, obviamente temos estado a trabalhar e temos estado a trabalhar intensamente com a CRM e com a Federação para tentarmos perceber quando é que vamos poder começar. Nós temos vários calendários alternativos e temos já, digamos, uma ideia que eu quero lançar já em primeira mão, é que nós queremos fazer deste ano, atendendo à circunstância excepcional e extraordinária do ano que vamos todos viver, vamos tentar fazer o mesmo troféu concentrado em 3 fins de semana em vez de os 5 fins de semana clássicos. E queremos concentrar em 3 fins de semana, aproveitando as 3 pistas portuguesas, Braga, Estoril e Portimão, mas vamos tentar fazer 10 provas em 3 fins de semana. Isto é, vamos tentar fazer em Portimão e no Estoril um fim de semana de jornada dupla, em vez de ter 2 corridas, vai ter 4 corridas e vai contar como se fossem 2 provas. É esse o programa que estamos a tentar fazer. Vai depender muito de como é que vai evoluir o estado de emergência e depois as medidas que o Governo vai fazer para começar a liberalizar outra vez os eventos. Temos muita confiança que a partir de maio se comece progressivamente a abrir a atividade económica e temos confiança que a partir de junho possamos ter autorização para poder ir à pista testar os carros. E se isso acontecer e se depois
as autoridades permitirem, poderemos ter o primeiro evento num fim de semana de julho. Se isso não puder acontecer, não há problema, porque temos calendários alternativos, eu penso que o Tiago mais tarde vai falar disso, para poder fazer todo o campeonato a partir de setembro, ou mesmo se for preciso só a partir de outubro. São 3 fins de semana, são as 3 pistas, há muitas datas alternativas e eu penso que vamos conseguir, apesar de tudo, fazer um troféu completo, embora no número de fins de semana mais reduzidos, redução de custos para todos. Eu penso que neste ano isso será uma medida muito interessante. O João entrou aqui já, no fundo, um pouco na segunda questão, que era precisamente a planificação. E por falar em planificação, Nia Amorim, é de facto esta a grande missão também da Federação, é fazer com que esta planificação dos diversos campeonatos ocorra da melhor forma possível, não é? Com as limitações que naturalmente esta situação destroça a todos. Sim, bom dia a todos. É evidente que a situação é muito preocupante na Federação, ao contrário daqui a que tem atividade pelo país inteiro, nós estamos completamente paralisados porque o nosso negócio são a realização de provas desportivas. Portanto, estamos numa contenção brutal de custos, naturalmente, e com todos os investimentos congelados para tentarmos estender os nossos recursos no tempo até ao mais tarde possível, porque não sabemos, como nós disse há pouco, e bem, quando é que nós vamos retomar. E acho que ninguém sabe. Pode ser maio, pode ser junho, pode ser setembro, falo todos os dias com a FIA, há um plano B até para anular o ano inteiro e, portanto, vivemos num período de incertezas brutal. A Federação, o que está a fazer neste momento, como tem as provas para recalendarizar quando isto retomar, estamos a falar de... Vamos ter que cancelar imensas provas, como podem calcular, vamos ter que dar prioridade, essas prioridades já estão estabelecidas, já foram comunicadas, são provas FIA primeiro, provas dos campeonatos de Portugal em segundo lugar e assim sucessivamente. Agora, o que é que vai acontecer? Quando isto retomar, em termos regulamentares, vai ser muito difícil rever os regulamentos a tempo de as provas se poderem realizar. Então o que estamos a pedir aos clubes é para revermos já os regulamentos particulares das provas e deixarmos só em aberto a data em que elas se poderão vir a realizar. E com isso ganhamos muito tempo quando tivermos luz verde para recomeçarmos a temporada. Eu queria felicitar aqui pelo projeto arrojado do Kia CID, acho que é uma aposta que vai ser ganha. Não sei se é já este ano pelas contingências em que vivemos, mas é seguramente uma boa estratégia para 2021 e também aproveitar para felicitar os vencedores do Troféu Kia Picanto, que estão hoje presentes, e também fico orgulhoso porque tínhamos como objetivo que os pilotos do Kia Picanto viessem do karting, ou não viessem do karting, mas que seria uma porta de entrada de iniciação, e aqui temos hoje o caso do Pedro Alves, por exemplo, que não fez percurso nos kartings e foi o vencedor do Troféu Pro. Também há casos fora de pilotos que chegaram à Fórmula 1 e que não fizeram kartings nem fórmulas de promoção, e lembro-me do Gerhard Berger, que teve excelentes resultados e nunca passou nem pelos fórmulas nem pelos kartings. Portanto, a questão é um exemplo, e o que é picante não é só para quem vem dos kartings. Naturalmente que eu defendo que uma carreira, para quem queira chegar o mais longe possível, passe pelos kartings. Tiago, o presidente da Federação acabou de falar agora, até termos luz verde. O João Seabra já salientou que o trabalho não para aí nas oficinas da CRM Motorsport, e isso é visível em tudo aquilo que se vê por trás, não é? Portanto, muita coisa a acontecer neste momento, não só, obviamente, com, no fundo, o desenrolar da terceira temporada do Kia Picanto GT Cup, mas, sobretudo, o lançamento do novo Kia Ceed GT Cup. Fala-nos um bocadinho do projeto e, no fundo, o que é que está a acontecer neste momento na CRM Motorsport. Olha, aqui, bom dia a todos, obrigado por este momento, acho que é muito positivo, podemos estar aqui a mostrar todo o lado que faz as coisas acontecer, ainda que lá fora parece que o mundo está parado, de facto não está,
E nós aqui estamos a trabalhar dentro das contingências normais, menos pessoas, fruto dessas contingências. Este primeiro carro que está aqui, que é o nosso protótipo, está 100% pronto a iniciar testes no circuito de Estoril, mas atualmente não conseguimos fazer e, portanto, temos que ter paciência, não há outra forma. Mostro-vos aqui um bocadinho também do carro, para vocês perceberem mais ou menos o aspecto interior do carro. E aqui atrás de mim tenho o nosso chefe de mecânicos, que é o Rui Almeida, a trabalhar num outro sítio que está a ser montado, com o Rui Gomes. Vocês podem dizer olá aqui à nossa assistência. Olá. Pronto, epá, nós estamos a trabalhar dentro daquilo que nos é possível e estamos prontos, estamos a cumprir. Se tivéssemos que iniciar agora corridas no dia 25 de Abril, não iríamos iniciar com o Kia Ceed como já estava previsto inicialmente, iríamos iniciar só com o Kia Picanto, e por isso nós ainda assim, felizmente, conseguimos cumprir todo o calendário dentro destas contingências todas, conseguimos cumprir tudo aquilo que é necessário para a nossa atividade funcionar, e por isso basicamente estamos à espera que o semáforo verde se acenda, nada mais do que isso, e a finalizar a montagem dos seguintes Kia Ceeds, e portanto é isso que está a acontecer. Naturalmente, com as ligações que temos que manter, quer com o Kia Portugal, quer com a Federação, fruto destas alterações que já foram faladas e que serão necessárias de acontecer. E é isto, André. Pedro, passava agora se calhar, Pedro, não, Alves, desculpa, antes de dar a voz aqui aos pilotos, eu queria só falar aqui com o Pedro Falé. Falou-se agora precisamente em contingências e eu penso que contingências trazem também muitas vezes novas oportunidades e também uma forma de nós nos podermos ajustar à realidade que existe neste momento. E perguntava-te a ti, Pedro Falé, de que forma também é que a Movilite se tem vindo a ajustar a este período. A Movilite, que é um parceiro fundamental nas competições motorizadas, não só obviamente da CRM Motorsport e daqui a Portugal, mas também da própria Federação. Portanto, no fundo, como é que a Movilite está a perspectivar o futuro e que alterações aqui trará até na transmissão das corridas daqui para a frente? Bem, nós estamos a atravessar um período bastante complicado porque, não havendo provas, deixamos de ter material para podermos trabalhar. Neste momento ainda usufruímos dos arranques dos campeonatos e das provas que tivemos para trás e conseguimos alimentar os canais de televisão até há 15 dias atrás. Obviamente com todas as restrições que temos que fazer internamente e por causa das questões dos avisos da Direção-Geral de Saúde, colocámos várias pessoas em teletrabalho e restringimos o acesso à Movilite de 3 pessoas para conseguirmos ter os devidos distanciamentos. De facto, é um desafio grande continuar a manter os programas no ar e a minha grande aposta, até para ajudar os canais desportivos, porque de facto são os canais que vão estar mais prejudicados no meio disto tudo, porque deixou de haver modalidades desportivas, nós estamos a fazer um esforço de mantermos a atividade operacional e estamos a manter um esforço grande de continuar com os programas de desporto automóvel, os que conseguimos manter, para continuar não só a alimentar os canais, a dar a visibilidade ao desporto automóvel e também a podermos satisfazer os nossos parceiros e patrocinadores para de repente não ficarmos a zeros totalmente. Portanto, esse tem sido o nosso esforço e até agora estamos a conseguir e penso que vamos continuar a conseguir, que espero que a economia comece a funcionar brevemente. Falamos já da parte organizativa, falamos obviamente dos carros, também da organização dos calendários e no fundo falta-nos agora falar do principal ativo das corridas de automóveis, que é os nossos pilotos. Perguntava por isso aqui ao Pedro Alves e ao Alex Areia, bom dia, desde mais uma vez, como é que vocês no fundo se têm preparado em época de confinamento? Eu vejo ali o Alex com um bonito simulador, portanto imagino que ele tenha passado muitas horas no virtual. Pedro, não sei se também és apologista aqui do virtual, mas gostaríamos de saber um bocadinho como é que vocês encaram também esta paragem forçada no campeonato, de que forma é que isto afeta também os vossos projetos e a vossa planificação desportiva e, acima de tudo, como é que se têm preparado neste período de confinamento. Pedro, se calhar começava por ti.
Bom dia a todos. Eu, tal como o Alex, também tenho passado muitas horas no simulador, porque, parecendo que não, só quem não está muito por dentro do sim racing é que não sabe, acaba por ser um bom treino para a realidade, e tenho passado bastantes horas para também ajudar um pouco a manter o ritmo, também ajudar a passar o tempo. Tenho feito com muitos amigos, muitos deles até amigos que fiz no troféu Kia Picanto. E pronto, basicamente tem sido isso que tenho feito aqui por casa, assim como também assistir às aulas, que eu estou a ter aulas por vídeo também. De resto, tenho passado também algumas horas na garagem. Tenho ido preparando o Kia Picanto para um eventual regresso às pistas. Neste momento o carro está pronto para o que quer que apareça de hoje para amanhã. O carro está pronto para ir para a pista. Por isso, basicamente, tem sido esse um pouco o meu dia-a-dia. E tu, Alex, o que é que tens feito? Bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer pelo convite para estar aqui presente. Eu tenho feito, a minha atividade tem sido, no fundo, semelhante à do Pedro. Também tenho passado várias horas no simulador, também com alguns colegas que fiz no Kia Picanto, mas passo essencialmente no simulador para tentar não perder o treino, que era o que eu gostaria de estar a fazer neste momento. Gostava de estar a testar vários carros em pista para continuar a ter o ritmo, e tento no simulador procurar uma forma de passar o tempo e também de me divertir. Claro que tem algumas parecenças com o real, mas nem todas, não é? E não conseguimos extrair a mesma sensação do real. Para além disso, também tenho feito uns treinos físicos aqui em casa, com os pesos e assim, mas não é a mesma coisa do que treinar num ginásio ou um treino próprio ou especial. É mais para tentar manter a forma física, para quando pudermos regressar à nossa vida normal, continuar ativo e continuar pronto para as provas que vierem. Diz-me uma coisa, o Nia Moria há pouco falou e bem que o Kia Picanto GT Cup surgiu muito também para comatar ali uma falha entre o karting e depois a progressão no automobilismo. O troféu Kia Picanto de facto tem lançado muitos jovens para a ribalta. Tu fizeste esse período, passaste do karting para um Picanto, e sabemos agora que também terias aqui, no fundo, querias dar o segundo passo para um Kia Ceed GT Cup. Perguntava-te como é que tu vês este projeto. Estás entusiasmado com o Kia Ceed GT Cup, daquilo que já viste, daquilo que sabes, e também que nos fales um bocadinho de como é que foi essa transição que fizeste do karting para o Picanto. Se foi fácil para ti, se de facto contares com o apoio também de uma equipa muito profissional por trás te ajudou nesse processo, e se no fundo teres sido o grande campeão da categoria Júnior era já algo que tu esperavas ou algo que simplesmente veio de uma forma muito natural? Então, começando pela passagem nos kartings, acho que a passagem nos kartings para os automóveis me correu muito bem mesmo. Consegui logo, desde o início, ser muito competitivo e consegui alcançar vários pódios e até vitórias à geral, o que me deixou bastante satisfeito. E acho que só demonstra que o karting é uma excelente escola de condução. No início do campeonato, André, não fazia a mínima ideia que ia ser competitivo. Cheguei ao Estoril sem expectativa alguma de ser competitivo e fiquei muito contente por ver logo, que desde logo, até no Estoril, passo logo para a primeira corrida de pole à geral, e fiquei muito satisfeito porque não tinha essa expectativa, e só aí é que me apercebi que podia ser um real candidato ao título da categoria Júnior. E acho que o troféu em si está também muito bem organizado, e como é muito bem disputado e muito bom, acho que me agradou muito e também me motivou a evoluir ao longo do ano como piloto para alcançar os resultados e para estar sempre na luta da frente. Acho que foi a minha principal motivação. Quanto à passagem para o Kia Ceed, acho que o carro é muito atrativo e parece que vai ser um projeto muito interessante, e depois de falar do projeto do meu pai e também com a minha equipa, neste caso com o Pedro Salvador, achamos que faria todo o sentido dar esse passo, porque dará, no fundo, uma certa continuidade à minha evolução como piloto, dado que fiz um grande troféu já no Picanto e acho que já alcancei um bom nível lá. Acho que enquanto piloto faria todo o sentido evoluir e dar um passo em frente
para um carro mais competitivo e mais atrativo, que acho que vai ter umas performances muito interessantes, e estou ansioso por começar a minha adaptação nele, para ver qual é o potencial, e penso que fará todo sentido esta evolução para o novo Kia Ceed. Pedro Alves, sabemos que tu tens o Picanto já preparado, mas também tu seria perfeitamente, aliás, ou melhor, seria perfeitamente natural que também tu fizesses essa transição para o Kia Ceed GT Cup. No fundo és o campeão em título da Prof, tiveste uma época sempre em crescendo na temporada passada, sempre em evolução. És um caso muito curioso na família Picanto, porque és um piloto que também faz a preparação do seu carro, também aplicas os conhecimentos que tens vindo a ganhar no teu curso de engenharia, e perguntava-te, portanto, se isso está em cima da mesa neste momento, ou seja, se equacionas ainda fazer essa transição para o Kia Ceed GT Cup, ou se irás de facto continuar no Picanto mais um ano. Pois é, assim, nós adquirimos o Picanto ano passado. A nossa ideia desde o início foi participar no troféu Kia Picanto a 2-3 anos, sendo o primeiro ano um ano de adaptação. Nunca tinha participado assim num campeonato tão competitivo, por isso também não sabia muito bem onde é que eu ia conseguir incluir-me em termos de posição de campeonato, sabendo que é um troféu muito competitivo, com muitos pilotos, excelentes pilotos. Não sabia muito bem onde é que eu ia conseguir entrar. Desde o início consegui lutar pelos pódios, a partir da segunda, terceira prova consegui lutar pelas vitórias e cheguei ao fim como campeão pro do troféu Kia Picanto GT Cup no ano de estreia, que foi algo que não estava nada à espera. Por isso também nos baralhou um bocadinho, ainda mais quando aqui a CRM avançaram com este projeto do Kia Ceed já para 2020. É assim, sendo o Kia Picanto um carro adquirido por nós, tendo sido um investimento a 2-3 anos, tornou-se ali um pouco complicado conseguir entrar num projeto tão ambicioso logo no ano seguinte. Eu acho que o projeto tem pernas para andar, acho que é um passo lógico, e dou os meus parabéns à CRM e à Kia por o terem dado, porque sem dúvida que quando se sai dos Picantos, na minha opinião, não havia um passo lógico para dar, e agora há. E eu, sendo o Ceed, tem tudo para ser um excelente carro, acho que é um passo lógico para dar. No meu caso, tendo sido campeão pro nos Picantos, seria o passo a dar para 2020. Não nos atirámos logo para esse projeto por motivos financeiros, não temos à vontade para conseguir dizer logo que sim, por isso deixámos andar um pouco, a nossa ideia foi deixar os carros começarem a ser preparados, eventualmente aproveitar um convite da CRM, da Kia, para experimentar o carro e depois tomar uma decisão final. Agora, com tudo isto com toda esta crise que estamos a enfrentar, pode-se tornar um pouco difícil, de facto, concretizar eventualmente esse projeto, mas pronto, tendo o Picanto na garagem, está pronto para ir para a pista, estou sempre tranquilo que o carro é nosso. Por isso estou sempre tranquilo para fazer o campeonato este ano, nem que seja no Kia Picanto. João, passava se calhar para si, antes, e pegando naquilo que o Pedro acabou de dizer, da ativação do carro, de facto um dos grandes segredos do sucesso do Kia Picanto GT Cup é também a possibilidade de o podermos ativar de diversas formas, não só obviamente o nosso Campeonato Nacional de Velocidade, mas também já o fizemos noutras modalidades, nos rallies inclusivamente. Portanto, é um carro que tem sempre muito para dar, independentemente do sítio onde nos encontramos, não é? Esse é o primeiro ponto que eu lhe queria, no fundo, deixar aqui no ar. O segundo, esta introdução do Kia Ceed GT Cup trouxe também uma reorganização ao nível das categorias. Vamos ter no Picanto uma renomeação da categoria Pro, não é? Que deixa de ser Pro, passa a ser Club, e então a categoria Pro passa para o Kia Ceed GT Cup. João, perguntava-lhe assim, porque é que no fundo encontramos esta nova designação? O que é que se pretende também passar com esta nova designação? Muito bem. Em primeiro lugar,
dizer ao Pedro Alves que está convidado. Está convidado, quando fizermos o primeiro shakedown, venha e experimente o carro, e o Alex também, estão convidados. Quem nos dera a nós ter os 2 campeões logo no primeiro ano do CID, que era para meter medo a alguns tubarões que parece que querem vir também medir forças connosco, e eu ficava muito contente que vocês já são prata da casa, que a prata da casa continuasse a dar cartas e mostrar que a experiência também conta. Bom, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, pergunta do André. É assim, quem me conhece sabe que eu sou um adepto e defensor do automobilismo amador. Eu não acredito que Portugal tenha condições para ter automobilismo profissional. Desculpa, Ni, mas sabes que esta é a minha opinião. Acho que as provas nacionais têm que ser basicamente feitas para os amadores e para os entusiastas. E depois pode haver 3 ou 4 ou meia dúzia de pilotos que conseguem meios para evoluir, e depois a evolução tem que ser feita em campeonatos europeus ou internacionais, que é isso que eu acho que faz sentido. E, portanto, aqui há de apostar, e enquanto eu estiver como responsável da marca, na promoção do desporto amador e do desporto para uma maior número de pessoas possíveis. Muitos entusiastas do automobilismo muitas vezes não conseguem competir porque os preços e o custo desta atividade tornou-se, e sempre foi uma atividade cara, mas neste momento tornou-se muito difícil, e nós, por isso, decidimos, quando avançámos com o Picanto, tentar fazer o troféu com a melhor relação preço, competitividade, adrenalina, entusiasmo que podíamos oferecer. E acho que isso o Picanto mantém e vai manter. E eu acho que para nós é importante manter sempre esta fórmula, uma fórmula competitiva que permita, por um lado, alguns iniciarem a sua carreira ou darem o pulo do karting e começar na sua carreira de automobilismo numa categoria de turismos, vamos dizer assim, e pronto, como um primeiro degrau, mas permitir também àqueles que já foram, já correram e que querem se divertir em alguns fins de semana do ano, e o track day não é suficiente para a competitividade e querem ter uma prova organizada e um campeonato organizado, nós queremos manter esta porta aberta, e por isso é que mantivemos uma categoria que chamamos Club, que é exatamente para que pilotos que já não são júniores, mas que se querem divertir e querem competir e querem se manter ativos e querem passar meia dúzia de fins de semana engraçados durante o ano, tenham ainda uma oportunidade a uma excelente relação preço divertimento para se continuar ativos. Depois, achámos que também podia ser importante, ainda por cima com a sinergia de podermos aproveitar a mesma pista para ter o mesmo tempo de pista para ter os carros a funcionar. Isso são economias que a organização também tem. Incluir uma categoria superior com um carro mais competitivo, com um carro já quase, eu diria, um carro de corrida, uma caixa sequencial, para permitir quem quiser evoluir, poder evoluir e ser mais competitivo e estar preparado depois para outro salto já semi-profissional, digo eu, de umas categorias de turismo a nível dos campeonatos europeus que existem, dos vários escalões, para poder evoluir na carreira. E eu acho que aí, pronto, já depois numa carreira que tem que ser no mínimo ao nível europeu, basicamente. Por outro lado, o Picanto tem a possibilidade também de ser utilizado em ralis. E, portanto, alguns dos nossos pilotos, ou algumas das equipas que têm os carros, já têm alugado alguns carros, ou os pilotos têm utilizado também para fazer alguns ralis, sempre na perspectiva de fazer uma competição barata para as pessoas se habituarem ao fenómeno dos ralis e depois poderem eventualmente evoluir uma carreira também na área dos ralis. Mas para isso, para nós, isso é, digamos, um fator complementar. A CRM aproveitou, digamos, a existência dos carros para criar ela um troféu com os picantes de ralis, e para nós acho que é interessante poder-se utilizar este carro também nessa modalidade. Mas
numa perspectiva também, veja, despretensiosa de dar apenas condições a quem quiser competir a um preço barato e divertir-se, poder também na componente rallies fazê-lo. Tiago, se calhar aproveitava aqui a deixa do João, precisamente para explorarmos um bocadinho do que será o troféu picante de rallies, e já agora pedir-te, tendo em conta que esse também sempre foi um apanágio das formas desenvolvidas aqui a Portugal e a CRM Motorsport, encontrar a máxima diversão ao menor custo possível, portanto mantendo aqui um bom equilíbrio em relação qualidade, diversão, preço, para que nos fales também das características técnicas do Kia Ceed GT Cup e o motivo para ele ser neste momento uma proposta tão atrativa. Olha, quanto aos rallies e pegando naquilo que é o grande desafio daqui a Portugal e da CRM Motorsport, em que nós queremos viabilizar ao máximo os projetos que em automobilismo, digamos que não há projetos de pouco dinheiro, pode haver baratos, mas de pouco dinheiro não será, não é? Comparativamente com outros desportos, é sempre um desporto caro. Eu não diria demasiado elitista, porque o que nós queremos fazer é contrariar precisamente isso, que não seja um desporto só para elites, que seja um desporto também para mais pessoas e que o maior número de pessoas possam estar envolvidas nesta paixão tão grande que é o automobilismo. E por isso o projeto de rallies vem no seguimento daquilo que nós estabelecemos para o projeto de velocidade, não ao mesmo nível, no sentido em que na velocidade nenhum piloto paga uma inscrição a não ser a sua taxa de seguro, que é um valor residual, aproximadamente 50 euros por fim de semana. Todo o tempo de pista é suportado pela Kia Portugal e pelos seus patrocinadores, e aproveito para falar aqui também na renovação com o Santander Consumer e com a Allianz, fazem parte, são patrocinadores oficiais do Kia Picanto GT Cup, e o projeto de rallies não oferece a inscrição na prova, mas tem um custo de redução bastante baixo, abaixo dos 400 euros com IVA incluído e seguro, o que não deixa de ser um preço o mais barato do mercado para se poder participar numa prova integrada no Campeonato Nacional de Rallies, isto porque a organização negociou um package para garantir um mínimo de 10 carros que, fruto destas circunstâncias, não sei se isso vai ser possível, mas aquilo que vai acontecer e que nós já garantimos é que nenhum piloto vai pagar um único pneu. Portanto, normalmente nos orçamentos de automobilismo, uma das grandes fatias desse orçamento é a rúbrica de pneus. Por isso, materializamos e garantimos assim que o orçamento de participação no Campeonato Nacional de Rallies ao volante do Kia Picanto GT Cup, mais uma vez, será dentro do grande objetivo estabelecido pela Kia e pela CRM, em que temos um carro com um índice de performance fantástico. Eu agora ia pegar um bocadinho na conversa que houve há pouco com o Pedro Alves, porque ele de facto também consegue materializar aquilo que eu e o João, enfim, dá-nos um prazer extra ver que é possível equipas mais amadoras, pilotos que estão a fazer o seu curso de engenharia, como é o caso do Pedro, poder pôr em prática isso, e o quanto didático é, a quantidade de skills, em inglês, a quantidade de recursos e capacidades que a pessoa consegue adquirir ao conseguir pôr em prática a um custo acessível e saber que está numa estrutura, de certa forma tem um produto base fortíssimo, que é um carro da marca Kia com uma fiabilidade e com um índice de fiabilidade enorme, e que conseguimos garantir ao mesmo tempo não só a fiabilidade, mas a igualdade técnica. E isto para nós tem sido um privilégio enorme. Estão aqui dois pilotos que podem desmentir aquilo que eu estou a dizer. Um agarrou num carro que foi fabricado como os outros, isto é quase como uma padaria, porque realmente o produto é fácil, e os carros entram no forno e saem do outro lado e a temperatura do pão está toda igual. E eles agarram no carro e praticamente é só ir para a pista. Claro que o Pedro terá aqui um grande mérito, os carros precisam, de facto, de um pequeno toque final para serem extremamente rápidos. O Pedro conseguiu isso, mas tem um carro e um controle técnico muito rigoroso, e que se fosse num outro campeonato, e obviamente não vamos criar aqui competições entre campeonatos, principalmente a nível nacional, está aqui o Sr. Presidente, e ele quer que todos os campeonatos estejam fortes e não só o Kia, e nós também, mas queremos acima de tudo provar que é possível fazer automobilismo num carro moderno, e que por vezes as pessoas podem ter uma primeira percepção que é um carro moderno e é mais caro, mas isto é a prova que muitas vezes um carro moderno com um investimento um bocadinho maior, a longo prazo é muito mais barato.
Pronto, e não sei se respondi às tuas questões todas. Agora faltava só desenvolveres um bocadinho mais o pacote técnico do que ia ser de GT Cup. O que é que, no fundo... Relativamente ao que ia ser de GT Cup, obviamente que, tratando-se de um carro que tem uma caixa SADEV, para vocês terem ideia, é a mesma caixa que é usada num TCR, o que é que nós quisemos fazer este investimento? E ainda assim o carro está ligeiramente abaixo dos 40 mil euros, mais IVA que é dedutível, porque isto é um carro que não é matriculado e é um carro 100% para fins publicitários e para a prática do automobilismo, e por isso é um carro que em qualquer empresa, como publicidade, pode ser deduzido esse IVA. Portanto, eu diria que o custo do carro é realmente estes 39.750 euros, e não há nenhum carro no mundo inteiro de turismo com as performances deste carro e com uma caixa que é a mesma caixa usada num TCR, para vocês terem ideia, na prática chega a ter perto de 400 cavalos, oficialmente são 350, mas a grande maioria de facto acaba por ter mais do que esses 350, e nós estamos a falar aqui de um carro que tem como objetivo chegar aos 250 cavalos, nós não vamos dar já esses 250 cavalos, porque mais uma vez vamos fazer como fizemos com o Picanto, e se nos correu bem não vamos querer inventar demasiado, queremos garantir que o carro tem em primeiro lugar fiabilidade, que os pilotos vão para a pista divertir-se, mas que não ficam parados porque senão o divertimento para, que os custos também estão controlados por aí, portanto o carro não vai gerar custos extras por peças que estão a partir, etc. E por isso, isto só para vos dizer que o carro tem um índice de peças Motorsport, como é esta caixa SADEV, usado ao nível dos TCRs, elevadíssimo, um índice de fiabilidade elevadíssimo com toda a certeza, e tenho a certeza que é um projeto super adequado à realidade portuguesa, não há do momento, porque a do momento é uma realidade atípica e que vai passar certamente com a ajuda de todos, tenho a certeza que vai passar, e estamos cá para isso, estamos cá para ultrapassar os problemas, e vida sem problemas também não seria a mesma vida entusiasmante que vivemos diariamente. Mas para confirmar que o Kia Ceed GT Cup irá neste seguimento de baixos custos, e esperamos mais uma vez, este carro não tem aquela malagueta que dá o picante extra como tem o Picanto, mas certamente terá uma malagueta um bocado maior ao nível do Ceed e deste novo projeto que estamos a desenvolver, entusiasmadíssimos. Nia Amorim, se calhar voltava aqui novamente à conversa consigo para lhe perguntar, no seguimento do que nos disse há pouco, todo o trabalho que a Federação está a fazer neste momento na reorganização dos seus calendários desportivos, do trabalho que está a ser feito individualmente com os clubes para que esses regulamentos estejam definidos o melhor possível no momento então de reiniciarmos a competição desportiva. Queria-lhe perguntar aqui, queria-lhe colocar aqui uma questão que não sei até que ponto é que também a Federação terá capacidade para agir a solo nessa matéria, e que é, no fundo, se imagina eventos esportivos sem público, sem, no fundo, adeptos, que, a exemplo dos pilotos, são aquilo que, no fundo, dá cor a qualquer prova desportiva, seja ela de velocidade ou de ralis. Portanto, no fundo, independentemente das decisões que venham a ser tomadas pela Direção-Geral de Saúde, se a Federação irá implementar uma política específica, imagina, ao nível de higiene e segurança, nas provas, no fundo, tanto do Campeonato Nacional de Velocidade, como de ralis, como, obviamente, dos troféus, onde se inclui aqui o Kia Picanto GT Cup e o Kia Ceed GT Cup, ou se pondera outro tipo de medidas que neste momento não foram ainda divulgadas, naturalmente. Olha, as corridas sem público, no caso português, e falando da nossa realidade, já são sem público normalmente, porque infelizmente não temos gente nas bancadas e, portanto, o que temos é gente nos paddocks. Eu acho que pode ter que haver diretivas para que as pessoas junto dos paddocks tenham outras medidas que não tinham até à data de hoje. Nas provas de estrada, fazer-se eventos sem público é praticamente impossível, porque fazer um rally sem público, a Federação não tem meios para controlar que o público não vai estar concentrado numa curva ou numa zona de espetáculo à revelia da organização, e portanto é muito difícil nas provas de estrada, e nós na Federação, das 300 provas que organizamos, é preciso ver que 170 ou 180 são provas de estrada, e portanto temos que ter muita atenção a isso. Eu sinceramente acho que o futebol pode ajudar a contribuir para que isto comece mais cedo do que aquilo que é expectável neste momento,
Eu não sou tão otimista como alguns que pensam que vai haver corridas antes do verão. Eu acho que não vai haver corridas antes do verão. Acho que as corridas internacionais, pelos problemas que se colocam das suas partes operacionais e logísticas, serem que atravessar fronteiras, quando as fronteiras estão fechadas, não acredito que as entidades deixem os caminhões passarem com os materiais para corridas de automóveis, não estou mesmo a ver que isso seja possível, e portanto eu acho que nós vamos retomar a nossa atividade com a Madeira e com os Açores, que é talvez o mais simples, porque são corridas só com os pilotos locais e regionais, e portanto não vem ninguém de fora, ao contrário do Rallyzinho da Madeira e do Rally dos Açores, em que tem que ir de ferry boats de diversos pontos e com pessoas de diversos pontos da Europa para essas ilhas. São provas mais problemáticas, mas como são muito mais lá para a frente, acho que vão poder realizar, esperemos bem que sim. Nas provas em Portugal, que sejam no âmbito nacional, também não há o problema das fronteiras, é só uma questão de haver autorização da Direção-Geral de Saúde para que se possa realizar eventos esportivos. Mas estamos preparados porque pode-se tomar medidas, um briefing não tem que ser necessariamente dado dentro de uma sala fechada, pode ser dado ao ar livre, por exemplo, não é? Pode-se criar medidas para que as pessoas não estejam todas aglomeradas ao mesmo tempo numa box, como se vê atualmente. É como ir a um supermercado, hoje em dia não é como era, portanto também se podem criar normas, mas têm que ser vigiadas. Vai ter um custo suplementar, porque tem que haver segurança com certeza privada para fiscalizar que essas normas estão a ser aplicadas. Eu, sinceramente, a nossa posição, a nossa estratégia, a nossa postura é que estamos num momento na Federação que não tem paralelo na história, ainda por cima no ano em que se comemoram os 25 anos da Federação, e havia um conjunto de comemorações e de congressos que queríamos fazer, tudo isso obviamente, como já disse publicamente várias vezes, todos os investimentos, todos os apoios neste momento estão congelados. Temos 70%, 80% do nosso pessoal em layoff e só temos as pessoas para fazer que garantam os serviços mínimos da Federação, que não pode paralisar, e já há bocado dei o exemplo dos regulamentos, que é importantíssimo que estejam em dia, as relações com o Estado, as relações com o IPDJ, tudo isso, as relações com o Conselho de Disciplina, com o Tribunal de Apelação, que há muitos processos pendentes de pilotos, nomeadamente do karting, tudo isso não pode parar e, portanto, temos de ter um conjunto mínimo para que assegure o funcionamento da Federação. Mas eu não vejo um problema, eu acho que não vejo um problema no retomar. Vai ser confuso, vai ser difícil, mas acho que as pessoas vão se deixar de olhar só para o seu umbigo e vamos ter que dar as mãos, e vamos ter que dar os braços, e vamos ter que, em conjunto, ultrapassar este problema. Vamos redimensionar os campeonatos. O Campeonato Nacional de Rallys não vai ter 10 provas, é claro que não, porque isso é impossível, vai ter que ter 5 ou 6, vamos ver. O todo-terreno é a mesma coisa, com certeza não se vai poder fazer as provas todas, nos kartings, no off-road, na velocidade, certeza absoluta também não se faz tudo. Já pôs a hipótese de terminarmos a época em janeiro de 2021, não para as categorias principais, mas para outras categorias não para as categorias principais, vamos lá ver, para deixar isto claro, os rallies vivem muito dos patrocínios e dos apoios das marcas, os pilotos que andam na frente, e portanto não se pode aqui misturar os budgets de um ano com os budgets do outro ano, e portanto há outras categorias do desporto automóvel em que as pessoas, os pilotos pagam as corridas do seu próprio bolso e que para eles correrem em dezembro ou janeiro poderá ser indiferente, poderá ser a mesma coisa. E é isso que nós temos que estar atentos. Temos capacidade para fazer entre 6 a 8 provas por fim de semana, a nossa capacidade em termos de recursos logísticos e operacionais, em termos oficiais de prova, e portanto, naturalmente que as provas que vamos conseguir realizar vai depender da data que se inicia a retoma. Ora, essa pergunta é que até agora ninguém me sabe responder, embora eu esteja pessimista, eu acho que isto não vai abrir antes do verão, acho que não vai haver Vila Real, pessoalmente não acredito,
Já ontem fizemos um comunicado a cancelar 2 provas que deram um imenso trabalho à Federação e tivemos um grande envolvimento para que ficassem em Portugal. Era uma prova em Boticas do Campeonato da Europa de Montanha e o Masters na Valterra, que envolveu negociações muito grandes com as autarquias e com os clubes e em obras nesses traçados para que fossem homologados pela FIA, para que essas provas pudessem cá vir. Esta é a notícia má, foram ontem canceladas. A notícia boa é que a FIA reconheceu-nos mérito, trabalho, competência e vai integrar nos calendários de 2021 essas 2 provas. Em relação a Vila Real, não acredito que digo que haja. O contrato para Vila Real é até 2021. 2021 é um ano importante para Vila Real, o circuito faz 90 anos. Em circunstâncias normais vai haver, mas este ano é um ano de muita contingência e de muita redução de provas. Tudo, quando ouço falar e vejo escrito na imprensa que as provas estão a ser adiadas. Não estão a ser adiadas, a maioria delas está a ser canceladas. Temos que ser realistas, até porque nem é pela Federação. Há provas em que eu não acredito que os municípios, as autarquias, e que esses são os grandes agentes financiadores do nosso automobilismo em Portugal, não acredito que depois de terem que ocorrer a problemas gravíssimos nas suas cidades para combater ou ajudar a combater a pandemia, tenham verbas e budget para fazer corridas automóveis. Portanto, há clubes que vão querer fazer provas e que eventualmente as autarquias nos vão ajudar. E, portanto, é um ano que eu acho que vai ser muito, muito, muito mau. Não podemos pôr em causa o ano 2021 e, portanto, temos que ser inteligentes até esse ponto, em que este ano é um ano que ninguém vai escapar ileso ao problema gravíssimo que estamos a viver neste momento. Estamos numa guerra autêntica. E diga-nos uma coisa, já agora, que é, pegando precisamente nessa pretensão da FPAC em dar prioridade às provas internacionais no possível marco, não sabemos quando é que ele será. Isso pode, de certo modo, hipotecar também as pretensões individuais dos promotores dos troféus. Aquilo que falou de prolongar os campeonatos até 2020, uma espécie de super season, de super época, como outros campeonatos internacionais já fizeram, o WEC, um dos exemplos mais recentes, está em cima da mesa. Ou de certo modo, esses promotores dos troféus, como o Kia Picanto GT Cup e o Kia Ceed GT Cup, não têm nada a temer na realização dos seus campeonatos, das suas competições? Não tem nada a temer, não tem razões para isso. Agora tem que haver hierarquias. Eu não posso, imagine, dizer assim, já fui consultado pela FIA para encontrar uma data para tentar acomodar o Rally de Portugal. E eu não posso dizer, olha, essa data não vai haver Rally de Portugal porque vai haver o troféu Kia Picanto. Quer dizer, temos que ser racionais, não faz sentido. Agora, eu pergunto, o que é que choca, o que é que colide o Rally de Portugal ter que coincidir com uma prova, seja o quê? Dei o exemplo do Kia Picanto, como podia dar outro qualquer. O que é que colide uma coisa com a outra? São públicos diferentes, são pilotos diferentes. Um piloto que faz o Kia Picanto normalmente não faz o Rally de Portugal e vice-versa. Portanto, é evidente que não vamos poder, como fizemos até agora, ter um critério de seleção de provas em que não haja concorrência umas com as outras, porque senão não fazemos provas nenhumas, ficamos completamente condicionados. Isso claro que não vai acontecer. Agora, eu não estou a ver que há uma prova do Kia Picanto, ainda por cima sendo provas em circuito, que não se venha a realizar. Quando digo do Kia Picanto e do Ceed, e assim como não vejo que isso vai acontecer com outros promotores que estão a operar em Portugal. Acho que isso não vai haver problema. Vejo mais problemas com as provas de estrada do que propriamente com as provas de circuito. Pedro Falé, se calhar agora passava no fundo a conversa para ti, pegando até numa coisa que o Sr. Presidente da Federação disse há pouco, que é termos provas eventualmente sem público, não sabemos obviamente se haverá público, se não haverá público, mas aqui uma empresa como a Movilite é ainda mais importante no fundo, não só em fazer chegar o desporto motorizado às pessoas, sem dúvida nenhuma, porque se elas não podem estar fisicamente presentes vão ter que no fundo ser munidas desses conteúdos de uma outra forma, e aí onde sem dúvida nenhuma a Movilite entra,
mas também como um parceiro importante na comunicação e ativação dos projetos, porque não havendo eventos, nenhum promotor também consegue ativar ao máximo, ou na medida daquilo que seria desejável, a sua relação com os patrocinadores. Portanto, perguntava-te nesse sentido, como é que tu também analisas toda esta situação? Claro que sim, e eu acho que uma das coisas importantes é tentar cada vez mais, foi uma aposta que estava feita para este ano, que era conseguirmos transmitir muito mais provas em direto e em live streaming. Da mesma forma, continuarmos no percurso de ampliar as plataformas de televisão onde estávamos presentes, como foi feito com o apoio da Federação e até com contactos desenvolvidos pela Federação e pela União Amorim, para este ano conseguirmos produzir mais um programa para um canal novo que foi a Eleven Sport, que já produzimos 3 programas e agora vamos ficar um bocadinho em suspenso até arrancarem as competições novamente. De facto, é uma aposta que nós estamos a tentar fazer, visto uma das possibilidades é as provas deixarem de ter público. Portanto, cada vez torna-se muito mais importante não só as transmissões em direto, como a produção de conteúdos mais alargados para os canais de televisão, para as pessoas manterem o contacto com o desporto automóvel e até para os nossos parceiros também sentirem que o trabalho está a ser visto pelos amantes e praticantes da modalidade. Alex Areia e Pedro Alves, vocês são também, no fundo, um bom repositório desta questão que eu coloquei aqui ao Pedro, porque a comunicação é obviamente importantíssima para darmos retorno aos patrocinadores. Eu perguntava, sendo vocês também de uma geração mais nova, muito ligado ao social media, que forma é que vocês têm dado a conhecer um bocadinho do vosso mundo, têm estado mais ativos nas redes sociais, têm estado menos ativos, têm tentado criar essa relação com quem vos vê do outro lado ou não? Alex, se calhar começava por ti, o que é que tu tens feito nessa matéria? Eu tenho tentado trabalhar as minhas redes sociais, não é? Porque, no fundo, nós temos sempre, mesmo agora não tendo conteúdo, acho que devemos tentar sempre alimentar os nossos seguidores e também os patrocinadores, o que neste momento está a ser uma grande dificuldade, no sentido em que, com esta pandemia, os patrocinadores estão a ser bastante influenciados, muitos deles já estão a retirar o patrocínio e já têm algumas recusas de patrocínio porque grande parte das empresas estão fechadas, o que vem a ser um fator muito negativo para o automobilismo. Até, no meu caso, eu até tinha 2 patrocinadores estrangeiros, um deles sendo italiano, que, como é óbvio, devido à situação que eles estão a viver, já cancelaram o patrocínio para este ano. E isto vem a ser mais uma contrariedade, mas acho que mesmo assim temos que continuar a partilhar coisas e a manter-nos ativos, no fundo, para tentarmos na mesma angariar o máximo de patrocinadores e para darmos um pouco o ar da nossa graça e da nossa visibilidade. Já falei um pouco da pandemia, também do meu novo projeto, e é a partir daí que eu tenho feito, que eu me tenho ligado às redes sociais, principalmente neste aspecto. E tu, Pedro, fazes o mesmo? És mais reservado? Como é que tens encarado? Eu, pelo que está a dizer o Alex, consigo perceber que sou um pouco mais reservado nesse sentido. No entanto, neste momento a maior parte de nós, estamos em casa, estamos confinados ao nosso espaço e não temos muito por onde conseguir passar uma imagem a quem quer que seja. Por isso, basicamente, as redes sociais, a internet acaba por ser o único meio disponível para passarmos para fora o que queremos passar, o que queremos mostrar, para nos mantermos ativos, para se ouvir o nosso nome, digamos assim. Por isso, também é um pouco por aí que tem que se fazer e que também tenho feito. Não sei, não tenho acompanhado muito no caso do Alex, mas não sei só o nível dele, mas tenho tentado também passar um pouco para fora alguma atividade, digamos, alguma atividade. Penso que sim, penso que é com esta mensagem positiva de atividade e de continuarmos
no fundo, ativos neste período de contingência, que devemos encerrar este programa. Quero agradecer a todos os convidados, ao Presidente da Federação Ney Amorim, agradecer particularmente ter despendido o seu tempo para se juntar aqui a nós nesta emissão, João Seabra daqui a Portugal, Tiago Raposo Magalhães da CRM Motorsport, Pedro Falé da Movilite, o Alex Areia e o Pedro Alves aqui do Troféu e da família aqui picante GT Cup. O Tiago, não sei se quer dizer alguma coisa antes. Quero. Sim? Queres? Eu quero. Então, finaliza. Não sei se tens tu a dizer mais alguma coisa ou se estás não, só... pronto, ia só encerrar. Mas eu lembrei-me agora aqui tive agora aqui uma ideia, que era, este carrinho está aqui atrás de mim, muita gente se calhar já pensou, mas que barulho é que isto faz? Deixa lá ver que barulho é que isto faz. E se eu fosse ali dentro, eu punha o carro a trabalhar, só para termos aqui um bocadinho da vibração que a Kia, não sei se vocês sabiam, neste momento tem um projeto novo chamado Kia Vibe e que está perfeitamente apto a vender carros de forma digital. A pessoa recebe o seu carro tal como recebe as compras de supermercado. Portanto, como um Kia realmente é um carro que já se sabe o que é que lá vem, facilmente a pessoa pode fazer uma compra segura via digital porque sabe que lhe vai chegar um bom produto a casa. Por isso, eu diria assim, Tiago, está a mostrar um bocadinho do vibe, está a mostrar um bocadinho do vibe desta marca. O carro de corrida ainda não está para venda na internet, pá. Esse não. Mas podemos articular já isso. Podemos articular já isso. É verdade. Qualquer resto de carro da gama, Kia vai.pt, podem escolher, comprar, está feito. Tiago, até tem um live vídeo para o stand para verem o carro que querem. E Tiago, leva um package diferente este carro. Mas no fundo ia neste seguimento, que era com o vibe todo que aqui anda a introduzir no mercado e que certamente recolherá frutos, nós agora mostraríamos aqui um bocadinho do que é o vibe da máquina de corridas que nós tivemos a montar nestes últimos meses. Portanto, será que isto vai pegar? Isto é um Kia, será que pega, João? Epá, não brinques comigo. Não pega é porque vocês montaram isso mal, pá. Pronto, epá, então eu digo já, se houver aqui algum stress foi a CRM. Pois foi, de certeza. É produto à séria. Vocês estão a ouvir aqui alguma coisa ou não? Vamos ouvir perfeitamente. Estão a gostar ou não? Eu não sei se conseguem ver aqui o tabuleiro. Estou a falar isto um bocadinho mal. Aqui assim, conseguem ver? Sim. Tem o símbolo da mudança. Pronto, tenho o pé na embreagem, vou engatar primeiro, acham que posso arrancar a fundo agora? Era só para dar mesmo este bocadinho de vibe. Tiago, e permite-me acrescentar, a Kia também está com uma campanha incrível em que tem mais um ano de garantia, portanto, repara, já não são só 7, este ano já são 8, não é, João? É verdade, o 8 que é o símbolo do infinito. Como este ano é um ano atípico e que achamos que as pessoas não vão usar os carros como a gente gostaria que usassem, com mais intensidade, então quem comprar um carro em abril, maio e junho, para já, vai ter, em vez de 7 anos de garantia, 8 anos de garantia, que é para não ficar a perder o tempo de ficar parado, não conta, vai para a frente. Portanto, estamos a tentar animar e estamos a tentar fazer coisas para que as pessoas continuem a ter confiança e que logo que o mercado possa abrir, possamos trabalhar sempre a fundo, como a gente gosta no Troféu, não é? Então pronto, acho que é com esta mensagem de confiança que encerramos então esta transmissão em direto no Facebook do Kia Ceed GT Cup. Obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar-nos durante a última hora e meia, sensivelmente. Obrigado mais uma vez a todos os convidados e marcamos encontro brevemente, se não for no Facebook do Kia Ceed GT Cup, com certeza numa prova perto de si, assim que isso for possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.